Boa noite, queridos irmãos, amada igreja. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pastor Tarciso, ao pastor Vilmo, ao Vilmo e a toda essa amada igreja. E vendo também, foi muito bom rever o irmão Samuel, a irmã Jerusa, a minha família, os meus pais se conheceram aqui nessa igreja, no acampamento que houve entre a Igreja Batista do Barro Preto e a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, quando a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro era pastoreada pelo falecido pastor Filson Sorém e aqui pelo pastor Rui Franco de Oliveira. Então é uma grande alegria estar nessa igreja. Por quê? Porque se eu estou aqui, é porque os meus pais se conheceram aqui, então a Igreja Batista do Barro Preto tem uma grande participação na minha existência. Então, eu gostaria de agradecer aos irmãos por essa participação na minha existência. E também a irmã Jerusa, eu lembro dos concertos que ela fazia da escola de música ali no Colégio Batista. Foi muito bom ouvir a pianista e a irmã Jerusa. Bom, a minha família, como a família Lopes, na diáspora africana em Acarape. Nós vamos explicar depois esse termo aí, durante o sermão, diáspora africana. Nós estamos morando em Acarape, e esse morro aí, que é a chamada Serra de Baturité, e lá nós estamos trabalhando com o alcance de estudantes universitários da África lusófona, isto é, que vem de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. É uma cidade com 7.000 pessoas. A África lusófona. É uma boa cidade. Se você está, você vê um shopping, você gasta muito dinheiro no shopping, vai para Acarape. Acarape não tem shopping, você se liberta de shopping lá em Acarape. Então, é uma cidade bem interessante. E lá nós estamos aí há 4 anos em Acarape, nessa cidade que Deus nos mandou para ela. Bom, refletindo, tem a foto deixa eu ver se tem só a foto da minha família, né? A minha esposa, a Valquíria, eu acho que nós não colocamos nesse aí, mas eu trago a Valquíria e o meu filho Benjamin, que vocês estão vendo aí no centro. O meu filho Benjamin, ele tem 7 anos, e é interessante, eu sou mineiro, falo dialeto mineiro, e é bonito ver como o Benjamin ele tem adquirido o dialeto cearense. Então, lá em casa é a gente falando meio mineirês, e a Valquíria é pantaneira, né, falando dialeto sul-matogrossense, e o Benjamin falando o tuvai. Mas é tão bonito, eu fico assim, eu vibro com essas misturas dialetais, essas bênçãos aí, essas diversidades aí que Deus nos proporciona. Bom, vamos refletir um pouco, meus irmãos. Eu estava pensando, né, sobre missões e a atualidade que estamos vivendo como Igreja do Senhor. E se nós observarmos hoje, um dos grandes desafios para missões é o quê? É que nós estamos vivendo uma época, uma ideologia de evangelho do sucesso. Então hoje, o que é ser igreja? Hoje ser igreja é você construir uma mega igreja. É um pastor que consegue construir uma mega igreja. Ou então ser uma igreja é você fazer mega eventos. Nós estamos vivendo uma era do evangelho de sucesso. E a pergunta é, como nessa era em que nós vemos muitas vezes escândalos, em que se diz, pastor fulano de tal está usando relógio Rolex. A gente sabe que pastor verdadeiro, ele foca no ministério, segue os passos de Jesus. Mas estamos vivendo nessa época. A pergunta é, como
preservarmos o nosso coração. E esses cânticos que foram cantados durante o culto, eles falam muito disso, de preservar o nosso coração em chama para missões. E nada melhor do que isso, do que visitarmos o texto de Mateus, o texto tão conhecido, que fala como que Jesus faz e vê a obra missionária. Que está lá em Mateus 9, versos 35 a 38. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler esse texto que foca nessa visão e no fazer missionário de Jesus. Leiamos. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nosso coração. Vamos destacar 3 pontos nesse texto que aquecem o nosso coração, que colocam o nosso coração em chama para missões. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, que nós podemos ver nesse texto, é que sem sacrifícios, notem que eu falei, estamos vivendo uma época de evangelho do sucesso. Sacrifício não pertence a esse tipo de pensamento do evangelho do sucesso. Então, sem sacrifícios não há missões. Sem sacrifício não há missões. Notem, meus irmãos, o versículo 1. Como que o versículo 1 começa? Jesus percorria todas as cidades e povoados. É interessante. Quando Jesus vem ao mundo, surge o quê? Um novo mestre. E quem são os mestres da época de Jesus? Fariseus e escribas. Se nós formos fazer um paralelo, o que era ser mestre quando Jesus se encarnou, veio à terra? A vida dos fariseus e dos escribas era circunscrita ou girava em torno da preservação da lei mosaica através de um comportamento exterior, que não condizia com o que as pessoas sentiam no coração. Era uma vida religiosa, diríamos, fake. Também a vida dos fariseus e escribas aconteciam ao redor do templo e da sinagoga. Era circunscrita só ao redor do templo e da sinagoga. Eles não tinham contato com o povo. Isso pode ser visto, por exemplo, quando Jesus ele fala com a mulher samaritana. Fariseus e escribas, o que eles diziam? Você falar com uma mulher é perda de tempo. Era melhor você falar com um animal do que falar com uma mulher. É o que os fariseus e escribas pensavam. Mas Jesus era um mestre diferente dos fariseus e escribas. E por que ele era um mestre diferente? Porque ele ia até o povo. Ele percorria todas as cidades e povoados. A vida de Jesus não estava circunscrita apenas à sinagoga. Ele estava conectado com o povo. Jesus procurava as pessoas em sua vida cotidiana. Ele não esperava as pessoas irem até ele. Em todas as cidades e aldeias há pessoas que Deus quer se manifestar. Jesus é Deus encarnado. É Deus manifestando para as pessoas, dizendo o seguinte: olha, Deus chegou até você. Deus chegou até você. A palavra de Deus não pode ficar só na sinagoga e no templo. Tem que ir além, tem que ir a todas as cidades e povoados. E é isso que Jesus fazia. E como que era a vida diária de Jesus? Nós vamos ver o quê? Jesus o quê? Ensinava nas sinagogas. Olha só que interessante. Ele ensinava nas sinagogas. Significava o quê? O ambiente religioso. O ambiente religioso. E quantas pessoas se convertem na igreja? Ou quantas
crentes nominais, eles são aquecidos pela palavra, são despertados pela palavra do Senhor. Então, ensinar no ambiente religioso, nas igrejas, é importantíssimo. E Jesus fazia isso. Mas ele ia mais. O que Jesus fazia? Ele pregava o evangelho do reino. Interessante, se nós formos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o que nós vamos ver? Jesus, ele leva o evangelho do reino para pessoas excluídas que não tinham o acesso que os fariseus e escribas tinham da Torá. Ele levava o evangelho do reino a todas as pessoas, ele pregava o evangelho do reino. E terceiro tipo de trabalho que Jesus fazia, o labor de Jesus, era o quê? Diaconia. Jesus era Deus em diaconia. Eu gosto da Bíblia Mensagem, do pastor Eugene Peterson. Ele faz uma paráfrase desse curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ele coloca o seguinte: Jesus curava os corpos doentes e restaurava vidas marcadas pelo sofrimento. Olha só que diferença desse mestre Jesus, desse rabi, que era totalmente diferente de fariseus e escribas. Ele visitava com o poder do evangelho de Deus, com a presença poderosa, ele, Deus encarnado, chegando até as pessoas. Elas não teriam que ir para a sinagoga ou templo, não, porque Deus ia até elas. E aqui, quando a gente fala então, sem sacrifício não há missões. Qual que era a vida mais sacrificada? Dos fariseus e escribas ou de Jesus? De Jesus. De Jesus era uma vida que tinha muito mais sacrifício. E aí, lembra, sacrifício, olhando a história de missões. Nós trabalhamos na missão MIAF, missão para o interior da África. E é interessante a história dessa missão. Por quê? A história dessa missão começa com um jovem escocês, nascido em 1867, em Glasgow, chamado Peter Cameron Stott. Esse jovem escocês era um cantor de expressão. Ele ele fazia canto com um maestro italiano, e disse que o chamado missionário dele, Deus fala de diversas formas, meus irmãos. O chamado missionário de Peter Cameron Stott aconteceu quando? Aconteceu quando ele ia subir no palco e ia fazer uma apresentação de fazer a apresentação de um canto. E aí Deus tocou no coração dele. Esse jovem foi para a África pela MIAF, foi para o Quênia. E foi o primeiro jovem. Nas missões evangélicas do século XIX, as missões evangélicas, elas ficavam o quê? As missões estabeleciam suas bases na costa africana. Peter Cameron Stott entrou para o interior do Quênia. Ele foi para o Quênia em 1895. E ele falou ousadamente do amor de Cristo no interior do Quênia. Nunca nenhuma missão evangélica tinha penetrado no interior de um país africano. Peter Cameron Stott foi o primeiro. Diz a biografia dele que ele caminhou 4.000 quilômetros no Quênia, a pé, em 2 anos. Falando de Cristo ousadamente. Ele teve um desgaste físico enorme e chegou a falecer. O sacrifício de Peter Cameron Stott gerou, hoje a MIAF tem 785 missionários ao redor do mundo. E ele organizou a primeira escola para filhos de missionários, que fica hoje no mesmo lugar, no Vale de Rift, no Quênia. Essa escola de filhos de missionários, ela existe por quê? Porque há missionários que vão para aldeias no interior da África, em que os filhos não têm acesso ao estudo. Então essa escola existe
para que os pais possam continuar o seu ministério no interior da África e os filhos vão estudar nessa escola lá no Quênia. Isso mostra o quê? Missões com sacrifício. Mas outra parte, então, sem sacrifício não há missões. Um segundo ponto que esse texto pode aquecer o nosso coração missionário é o quê? Que a visão missionária nasce do contato com a realidade. Notem que o versículo 36, Mateus, ele escreve o versículo 36 conectado depois de apresentar a realidade que Jesus vivia. Que era o quê? Indo a todas as cidades e povoados. A visão não nasce você hermeticamente fechado no seu escritório e aí eu tenho uma visão missionária. Não. A visão missionária nasce no trabalho. No trabalho na igreja. A visão missionária nasce quando você fala de Cristo para alguém. A visão missionária nasce do trabalho. Não nasce de forma estática. E isso aqui nós podemos ver o quê? Em Jesus. Mateus nos apresenta o trabalho de Jesus, Jesus envolvido com as pessoas, o que Jesus fazia, e aí vem o verso 36. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. As pessoas não tinham orientação nenhuma sobre a palavra de Deus. Pessoas perdidas espiritualmente, emocionalmente, psicamente. Porque o verdadeiro pastor que nos coloca na direção certa é um só, é Cristo. E vendo a realidade, meus irmãos, se nós pegarmos as missões, no século XIX e no século XX, o que nós vamos observar? Nós vivemos esses 2 séculos em que a ênfase da igreja foi enviar missionários aos campos distantes. Século XXI continua sendo enviar missionários aos campos distantes. Continua sendo. Mas tem mais uma missão aí. E que é justamente essa palavra diáspora. E o que vem a ser essa palavra diáspora? Diáspora significa pessoas em deslocamento. Pessoas que saem do seu país de origem. Pode ser por estudos, e de acordo com os dados recentes agora, de 2024, da ONU, há 8 milhões de estudantes fora de seus países, estudando em outros países, que é o caso de Acarape. Há 283 milhões de pessoas que saíram dos seus países por causa de crise política, econômica ou ambiental. Exemplo, Turquia. 2,3 milhões de turcos saíram por causa do terremoto na Turquia. Dados recentes, desse ano. Desse número de 283 pessoas em deslocamento, há 117 milhões de pessoas refugiadas. Refugiadas, isso é, tiveram que deixar casa, família, emprego, num piscar de olhos. Não puderam juntar mala. Eu vou arrumar mala, eu vou levar aquele objeto que eu gosto, colocar na minha malinha. Não. Tiveram que sair correndo de suas casas, abandonar famílias e abandonar empregos. Meus irmãos, o Brasil. Eu creio que nós estamos recebendo resposta de oração. Se nós formos observar a história de missões no Brasil, década de 70, 80 e 90. Foi o boom de missões no Brasil. Hoje, olhando para trás, nós podemos dizer o quê? Nós tivemos avivamento missionário nessas décadas. Igrejas
de diversas denominações, presbiteriana, Assembleia de Deus, batistas. O que havia na época? Criação de conselhos missionários. A elaboração do plano de adoção missionária foi elaborada por quem? Pastor Edson de Queiroz, Primeira Igreja Batista de Santo André. Ele chegou à conclusão, não, a igreja não pode dar uma oferta só anual, nós vamos dar uma oferta mensal para cada missionário. E aí, o que aconteceu? Pastor Valdomiro Timichak, que era, na época, secretário executivo da Junta de Missões Mundiais, o que ele fez? Epa, pode emprestar essa ideia, pastor. A Junta de Missões adotou o plano de adoção missionária. Nessa época, nessas décadas, 70, 80 e 90. Nessa década nós víamos o quê? Víamos famílias, pais de famílias, indo para o mundo muçulmano. Orações pela janela 10/40. Como resposta, eu creio que como resposta, meus irmãos, dessas 3 décadas, de 70, 80 e 90, hoje no Brasil, nós temos uma diáspora de 1.800.000 pessoas. Diásporas venezuelanos, colombianos, cubanos, africanos, pessoas do Oriente Médio estão chegando para cá. Os cientistas sociais estão falando, já estão apontando, que o mundo vai atravessar um período de desglobalização. O que é isso? A tendência são os países fecharem as fronteiras e expulsarem o imigrante. Sabe qual que é a bênção do Brasil? Sabe qual que é a bênção do Brasil? A bênção do Brasil é: pode mudar governo A, B, C, D, E. O Brasil tem uma política de fronteiras abertas. Meus irmãos, essa é a janela que Deus está dando para a igreja. Para alcançar povos que não ouviram o Evangelho. Para os irmãos terem uma ideia. Nós nos oferecemos como professores de português para uma instituição católica. As instituições estão clamando por professores de português para dar aula para imigrantes. Meus irmãos, hoje se você tem um chamado, jovem, se você tem um chamado para missões, faz um curso de letras, se capacite na área de ensino de português para estrangeiro, com todas as suas metodologias. Por quê? Nós nos oferecemos para essa organização, esse semestre. Nós demos aulas para 2 rapazes e uma família de uma determinada religião. Nós tivemos a oportunidade, e através da aula de português, o que acontece? Você faz amizade. Online, isso online. Deus, meus irmãos, está abrindo a porta. Nós precisamos ver a diáspora, que venham mais. A gente tem que orar a Deus, é para vir mais gente, não fica preocupado. Ah, não, vai tirar emprego. Não, gente, vocês não sabem, tem um monte de emprego no Brasil. Para o pessoal vir, é a oportunidade da igreja de clamar, pode vir, venham as nações. Ah, mas eu estou com medo de uma determinada religião que vai transformar o Brasil, né, vai transformar os brasileiros seguindo essa determinada religião. Não tenha medo, o Evangelho de Jesus é muito mais forte do que qualquer religião, meus irmãos. É hora de falar do amor de Deus, falar ousadamente do amor de Deus. E por fim, meus irmãos, a última orientação que a gente pode ancorar o nosso coração nesse texto, para aquecer o nosso coração em missões, para aquecer o nosso coração durante a campanha de missões estaduais, fale ousadamente. Minas tem imigrantes, meus irmãos. Fale ousadamente. É uma oportunidade de aquecer durante essa campanha de missões estaduais o coração para missões. Último, a orientação que esse texto que a gente aprende com a vida de Jesus é o quê? O trabalho na missão nasce na oração. Jesus disse,
aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E aqui é interessante. Olha os verbos que são usados. Rogar, quer dizer, não é um pedido. Peça a Deus que mande missionários, que vocacione pastores. Não, é rogar. Rogar é muito mais do que pedir. Rogar é quando você diz o seguinte: olha, Deus, a necessidade da minha alma é ver pastores sendo vocacionados e missionários sendo enviados. E um outro verbo: mande trabalhadores. Pastor Russell Shedd, sabe o que ele fala sobre esse verbo mandar? No grego, esse verbo mandar é o seguinte: quando você ora para Deus para enviar missionários para os campos missionários, ele está dizendo o seguinte, você está pedindo o seguinte: olha, expulse gente daqui, da Igreja Batista do Barro Preto, para ir pregar às nações. Olha que maravilha, já pensou? E aí a gente fala, né? Missionário é o seguinte: a gente muitas vezes gosta de orar por missionários, para Deus mandar missionários, mas desde que não seja o quê? Meu filho. Porque se for meu filho, aí é complicado. Aí é complicado. Eu já programei tudo, meu filho vai ser um advogado, um engenheiro, mas menos missionário. Missionário, aquele filho do irmão lá é melhor. Olha só, ele tem jeito de missionário, né? Tem cara, jeito. O que Jesus está falando é o quê? Gente, peçam para Deus expulsar para que trabalhadores possam ir para a seara. E aí, nós aprendemos o quê? Com essa dinâmica, que o trabalho na missão nasce da oração. E aí, voltando então ao slide de Acarape. Em Acarape, nós começamos o quê? Pode passar. Pode passar. Deus deu uma estratégia de começarmos um co-work. Gente, a história desse co-work, como que surgiu? Foi num momento de crise na saúde que nós tivemos que sair correndo e ir para a cidade de Fortaleza. É complexo essa parte da saúde lá. E andando dentro do shopping, nós vimos co-work. Surgiu a ideia. Aí começamos a orar. Co-work. O único coworking de Acarape é o Focaira Coworking, que é uma palavra de uma língua africana. Focaira, que é língua biafada, é coisa boa, que significa nessa língua. Focaira Coworking. Então nós começamos o quê? A orar a Deus. Não tínhamos os recursos, nada. Isso era 2022. Maio de 2022, meus irmãos, numa sexta-feira à noite. Nós recebemos um e-mail curto, sem muito floreado, só dizendo o seguinte: gostaria de saber como você, Alexandre e Valquíria estão e qual é a sua conta bancária. Aí puxando, nós não conhecemos esse ofertante. Vendo o e-mail, nós lembramos que foi de uma igreja de uma denominação lá em Brasília, Vida Nova, em 2012, durante o nosso preparo missionário em Brasília. Aí explicamos o trabalho que nós estávamos fazendo. Na segunda-feira, de manhã, eu assustei ao ver a conta bancária. Tinha a oferta para comprar os móveis e 1 ano de aluguel do Focaira Cowork. Ele não disse em que era para ser aplicada essa oferta. Podíamos fazer o que quiser, ele não falou nada. Ele só pediu a conta bancária. Eu tentei entrar em contato,
Mandei boletim, nunca mais nós o encontramos. O fato é, essa oferta, meus irmãos, nós entendemos, nós oramos. Nós estávamos precisando, necessitando de um carro. Nós oramos e consagramos essa oferta diante do Senhor para abrir esse espaço de vida aí para os estudantes da África lusófona ali na cidade de Acarape. E através dessa oferta nós abrimos esse espaço. O carro demorou 1 ano. Uma determinada igreja, um casal, orou a Deus e sentiu tocado. Eles iam vender o carro, mas eles decidiram doar o carro para a igreja. E o conselho missionário da igreja orou, viu a relação dos missionários, das necessidades e falou: o conselho está sentindo que esse carro é para vocês. Olha só, de uma oferta consagrada, o pastor da Valquíria, falecido já, pastor Mauro Clementino, dizia o seguinte: quando Deus aponta, ele paga a conta. Quando Deus aponta, ele paga a conta. E aí, pode passar. Esse ambiente, nós fazemos o quê? Nesse ambiente do Focária Cowork, nós ministramos aulas para os estudantes, e lá há dois modos de trabalhar. Nós trabalhamos tanto com os crentes quanto com os não crentes. Esse daí, por exemplo, há uma igreja lá com 60 universitários guineenses. E o que é interessante, meus irmãos, eu tenho aprendido muito sobre unidade com esses estudantes. Sabe o que é interessante? Esses estudantes são de diversas denominações lá em Guiné-Bissau. Tem gente que vem da Universal do Reino de Deus, tem gente que vem de igrejas bíblicas que tem fundamento na Bíblia, tem gente que vem de igrejas que as pessoas falam que o futebol é do diabo. Agora, olha só que oportunidade de discipular essas pessoas. E aí o que aconteceu? Nós tivemos um mini curso com o livro do pastor Luiz Saião, Sermão do Monte. Aconselho todo mundo, meus irmãos, se você não leu esse livro, leia. Vá atrás desse livro. O Sermão do Monte, a chegada do reino. Meus irmãos, 12 horas de mini curso. Como que era o mini curso? A gente sentava, fazia uma roda com os crentes e líamos. Cada um lia um parágrafo. Gente, os testemunhos, 2 testemunhos de 2 alunos que participaram. Começou com 5 pessoas, terminou com 12 pessoas. 12 horas, 12 pessoas. O curso terminou com 12 leitores. Lemos o livro todo. Teve gente que agradeceu: olha, eu nunca tinha lido um livro. Por quê? Porque lá em Guiné-Bissau, uma das coisas mais difíceis é livro. É leitura de livro. Outro, eu não me interessava pelo Sermão do Monte, mas durante esse curso, Deus foi abrindo no meu coração e foi renovando, e me interessei pela leitura da Bíblia. Isso, crentes. Olha que oportunidade que Deus está dando. Pode passar. E aí, esse é o lado que eu diria, que é o lado de conectar com os não crentes, em que nós servimos como? Servimos a comunidade, oferecendo mentoria acadêmica, orientando nos trabalhos acadêmicos, dando mini-cursos sobre línguas africanas, sobre escrita acadêmica, e também a gente vai o quê? Nós vamos acompanhando, por exemplo, a Valquíria. A Valquíria tem uma jovem, ela acompanha essa jovem, tem 1 ano e meio que ela tem acompanhado, tem mentoreado academicamente essa jovem universitária. 2 meses atrás, essa jovem chegou e falou para a Valquíria: eu quero conhecer mais sobre a Bíblia. E agora está tendo o quê? Mentoria acadêmica, mais discipulado. Ler a Bíblia junto com mentoria acadêmica. Estudar os artigos que são propostos nos cursos da universidade, mais a Bíblia. Pode passar. E também nós tivemos aí esses 2. Foi um momento muito marcante, isso foi em abril, com a visita dos nossos coordenadores. Pode passar.
E um dos momentos que foi muito difícil esse semestre isso aconteceu no início de abril e demandou abril e maio. Esse jovem que os irmãos estão vendo, Michael, é um jovem que era estudante do curso de matemática, era crente e foi um exemplo. Ele chegou a falecer devido a um acidente com gás de cozinha. Duas coisas que nos marcaram. Com esse acidente, o nosso ministério, em abril e maio, mudou. A gente parou de dar aula, tivemos um momento do luto, seguindo a cultura guineense de Guiné-Bissau. Foi complicado porque o corpo foi enviado para Guiné-Bissau, mas não tinha dinheiro, então teve que fazer vaquinha para que o corpo fosse enviado, para que a família pudesse ter a despedida do Michael em Guiné-Bissau. Então foram duas despedidas no Brasil e em Guiné-Bissau. Duas coisas nos marcaram aí. Primeiro, o ministério mudou. Nós eu passei a visitar junto com um professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará, as casas dos jovens universitários. Ele entende essa questão de registro de gás, e nós passamos o quê? A reunir com os jovens, a dar o quê? Curso de capacitação, de como olhar a data de validade do registro de gás, como trocar o registro de gás, não deixar a mangueira dessa forma, cruzada no fogão. E os atos do amor de Deus foram o quê? Foi visitar a casa. Se nós formos ver durante abril e maio, nós conseguimos falar com 80 jovens, entre crentes e não crentes. A gente dava, o professor Teles, eu falava, o professor Teles é Moisés, eu só sou Arão, né? Eu não entendo nada, ele que entende, entende dessas coisas, eu só ficava aprendendo. Mas aí ele falou, não, você vai ser o orador, vai fazer a oração. Aí ele falava, dava o curso da capacitação e pregava para esses jovens. O outro fato marcante, meus irmãos, foi o velório desse rapaz. O velório desse rapaz. Vocês estão vendo a foto. É o estádio lá de Acarape. No velório desse rapaz, a igreja guineense se levantou, adorou ao Senhor na língua crioulo-guineense. Lá você vai ouvir muito como que vou estar. Nonangaba ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Essa igreja jovem, meus irmãos, formada por universitários, eles testemunharam de uma forma impactante nesse velório, meus irmãos. Foi bonito ver esses jovens cantando ao Senhor, tristes, abatidos, mas dizendo: Cristo é a nossa esperança mesmo no meio da morte. E nesse velório, meus irmãos, tinha aproximadamente 600 pessoas, entre estudantes não crentes e professores universitários, que certamente nunca colocariam os pés numa igreja evangélica. Nesse dia, eles ouviram a palavra do Senhor. Eu digo que esse jovem, ele virou evangelista nesse dia. Pode passar. E aí, mostra um momento de confraternização. Pode passar, o último. E esse foi o mini curso do Sermão do Monte e o último do aniversário. Desculpa que eu... pode passar. E terminar com esse, meus irmãos. Esse daí foi a celebração dos 50 anos. Eu fiz 5.0, motor 5.0. No início de julho, mas aí eu transferi para o final de junho. E nós pensamos o seguinte: o que nós vamos fazer para marcar, né? Eu pensei assim, não, eu vou alugar
um clube para comemorar aniversário. Não. Nós fizemos lá no Focaira Cowork, no lugar dos estudantes, de acolhida, disso. E a ideia que nós tivemos foi o quê? Caldo de mancara. O que é caldo de mancara, meus irmãos? É o caldo de amendoim, uma das melhores comidas em Guiné-Bissau. Se você quiser provar, fala com o pastor Tarciso, aí eu já estou dizendo, fala com o pastor Tarciso, manda aí, conecta aí com a Junta de Missões Mundiais, manda o pessoal lá para Guiné-Bissau para comer caldo de amendoim. É bom, gente, é bom, é uma das melhores comidas do mundo. Quem não for para Guiné-Bissau está perdendo, tá? Então, aí eu jogo a responsabilidade para você, viu? Falo com o pastor Tassi para mandar o pessoal para Guiné para poder comer esse caldo. Foi feito lá no meu aniversário. Nós fizemos. A Val ficou com as estudantes para organizar o caldo e tudo. E o que foi mais bonito, meus irmãos? A gente falou, nós vamos abrir para crente e não crente. E o que aconteceu? Os crentes levaram a palavra, os estudantes guineenses levaram a palavra, cantaram na língua guineense e falaram. E os não crentes também participaram. Essa visão aí da mesa foi linda. Todo mundo comendo caldo de mancara, caldo de amendoim. E uma das coisas mais bonitas, um estudante universitário, não crente. Eu pensei que ele não fosse. Eu fiquei tão alegre quando eu vi ele lá chegando. Ele virou, encerrando a festa. Ele falou: professor, gostei demais do aniversário. Sabe o que falta aqui? Sabe o que falta na universidade? É gente como vocês, que sentam com a gente e conversam com a gente. E lá em Guiné-Bissau, fala de umbai, aqui é o dedo de prosa, e faz dedo de prosa com a gente. Meus irmãos, isso é falar ousadamente do Evangelho. Isso é falar ousadamente do Evangelho. Isso nos impactou. Não é porque nós somos bons, não. É o Evangelho de Jesus que quebra todo o nosso preconceito. E uma das coisas que essa turma lá sofre é o quê? Racismo. E sabe uma das coisas mais lindas? Sabe como que a gente combate o racismo no poder de Jesus? Abrindo a casa e fazendo isso. Abrindo a casa e fazendo isso. E aí você começa a explicar para o povo da cidade o que significa ser africano. Vai desmistificando. A gente não faz barulho, mas a gente faz o quê? Atos de amor. Meus irmãos, encerrando, sendo empoderados pelo exemplo de Cristo, façamos missões, falamos ousadamente do Evangelho, abraçando a diáspora que está no Brasil. Observem a diáspora que está em Belo Horizonte. Se você passar ali na Praça 7, eu passei. 3 semanas atrás, eu passei ali e vi uma senhora haitiana, conversei com ela, deu um monte de informação onde estão os haitianos aqui, mais lá para Nova Contagem, mais perto da Ceasa. Abrace essa diáspora que está chegando ao Brasil. Lembrando que não há missões sem sacrifícios. A visão missionária nasce do contato com a realidade e o trabalho na missão nasce da oração. Que Deus abençoe a amada igreja e que essa passagem que relata sobre a visão e a forma de Jesus fazer missão possa aquecer o nosso coração nesse momento tão especial da igreja, que é missões estaduais. Fale ousadamente. Que Deus abençoe os irmãos.